Sabe? Por trás de cada tomada, de cada luz que a gente acende, existe um sistema invisível que literalmente alimenta o nosso mundo. E hoje, nós vamos desvendar a genialidade da engenharia que faz essa energia viajar quilômetros e quilômetros até chegar aqui. Bora descobrir o grande segredo da nossa rede elétrica. É uma pergunta que parece simples, né? Como é que a eletricidade viaja pelo mundo para abastecer tudo? A gente aperta o interruptor e pronto! Mas a energia pode ter sido gerada a centenas de quilômetros de distância e chega na hora. Como isso acontece? Bom, a resposta é fascinante. Não é um fluxo só de energia, mas três, perfeitamente sincronizados. É um design de uma elegância que, olha, é de impressionar. E o nome desse nosso herói desconhecido é o sistema trifásico. Pense nele como a espinha dorsal de, praticamente todas as redes elétricas do planeta. É ele que garante que a energia não só chegue onde precisa, mas que chegue com força total e com o mínimo de desperdício possível. Beleza? Vamos então mergulhar no segredo da rede elétrica. A grande questão é, por que justamente esse sistema, o trifásico, se tornou o padrão no mundo todo? O que ele tem de tão especial? Então, por que 3 fases? Basicamente porque é muito melhor. Se a gente compara com o sistema monofásico, que é mais simples, o trifásico ganha de lavada. Primeiro, mais eficiência. Ele entrega muito mais potência usando menos material, menos fios. Isso é economia na veia. Segundo, motores elétricos, principalmente os grandes, industriais, funcionam de um jeito muito mais suave, sem aquelas vibrações, sabe? O fluxo de energia é constante. E terceiro, que é genial, ele consegue fornecer 2 níveis de tensão diferentes, a partir da mesma fonte. Isso dá uma flexibilidade incrível. Ok, a gente já entendeu que é bom. Mas como é que se gera essas 3 fases perfeitas? A mágica acontece lá no comecinho, na geração da energia. A definição técnica é essa aí. São 3 tensões em forma de onda, uma ondinha senoidal, sabe? Todas com a mesma força, a mesma amplitude e na mesma frequência. A grande sacada, o pulo do gato, está no tempo. Elas são defasadas uma da outra em exatos 120 graus. Imagine 3 corredores numa pista circular. Eles nunca estão no mesmo ponto, estão sempre espaçados igualmente. É exatamente isso que acontece com a energia. E a forma como isso é criado é, na verdade, muito elegante. Pense num gerador. Lá dentro a gente tem 3 conjuntos de fios enrolados, as bobinas. E elas não estão de qualquer jeito não, estão posicionadas num círculo com essa separação física de 120 graus entre elas. Aí, um ímã gigante começa a girar lá no meio. Conforme ele gira, ele passa por cada bobina num instante um pouquinho diferente, e isso acorda a eletricidade em cada uma delas em sequência. O resultado é essa dança perfeitamente coreografada das 3 ondas elétricas que a gente falou. Agora, ficar desenhando essas 3 ondinhas o tempo todo é complicado, né? Para facilitar a vida, os engenheiros criaram uma ferramenta matemática chamada fasor. É bem mais simples do que parece. Pense que cada onda senoidal é representada por uma única seta. O tamanho da seta diz a força da tensão, e para onde a seta está apontando, diz em que ponto do ciclo a onda está. É um jeito super inteligente de visualizar tudo de uma vez. E quando a gente usa esses vasores, olha que legal, a simetria do sistema fica óbvia. Se a gente coloca a primeira fase como nossa referência, no ângulo 0, a segunda vai estar em menos 120 graus e a terceira em mais 120 graus, perfeitamente espaçadas. E o resultado prático disso é o mais importante. A potência total que o sistema entrega é constante. Não tem sobe, desce, não tem pulsação. A energia flui de um jeito contínuo, liso. Isso é fundamental para tudo funcionar direitinho. Ok, vamos para outro conceito super importante aqui, que é a diferença entre tensão de fase e tensão de linha. Parece a mesma coisa, mas não é. Essa distinção é crucial. Pense assim. A tensão de fase é a que a gente geralmente tem em casa, tipo 127 ou 220 volts. Ela é medida entre um dos fios de fase e o fio neutro. Já a tensão de linha é, digamos, a força bruta do sistema. Ela é medida entre 2 fios de fase. É uma tensão bem maior, usada para ligar motores de fábrica, máquinas pesadas. É por isso que o sistema trifásico é tão versátil. Ele entrega essas 2 opções de força ao mesmo tempo. E a relação entre uma tensão e outra não é um número qualquer, não. Existe um número mágico na eletricidade trifásica, que é a raiz quadrada de 3. E essa é a fórmula-chave. A tensão de linha vai ser sempre a tensão de fase multiplicada por esse número, a raiz de 3, que dá mais ou menos 1,73. E por que isso? É pura geometria. Lembra daquelas setinhas, os fasores, separados por 120 graus? A matemática de somar eles dá exatamente esse resultado.
É por causa dessa continha que a gente consegue ter, por exemplo, 220 volts numa tomada e 380 volts para uma máquina, saindo do mesmo transformador. Certo. Agora, como é que a gente conecta os fios na prática? Basicamente, existem duas maneiras principais de fazer isso, duas configurações, a estrela e a triângulo. A primeira é a conexão estrela, que o pessoal também chama de Y. O nome já diz tudo, né? A gente pega uma ponta de cada uma das três fases e junta num ponto central. Esse ponto é o famoso neutro. A grande vantagem aqui é justamente essa flexibilidade que a gente falou. Se eu pego uma fase e o neutro, tenho uma tensão. Se eu pego duas fases, tenho aquela tensão maior, a tensão de linha. É por isso que é super comum na distribuição de energia para as nossas ruas e casas. A outra opção é a conexão triângulo, ou delta. Aqui a história é diferente. A gente conecta as fases uma na outra, ponta com ponta, formando um laço fechado, um triângulo mesmo. O detalhe aqui é que não existe ponto neutro. E nesse caso, a tensão de linha é exatamente igual à tensão de fase. É uma configuração mais parruda, mais robusta, muito usada para alimentar aqueles motores gigantes de indústria, que precisam de muita corrente. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. Olha que interessante a simetria invertida. Na estrela, o que aumenta é a tensão de linha, que fica a raiz de 3 vezes maior. Já na triângulo, o que aumenta é a corrente de linha, também por raiz de 3. No final das contas, a escolha entre uma e outra é uma decisão de projeto, de engenharia. O equipamento precisa de mais tensão ou de mais corrente? A resposta a essa pergunta define a conexão. Então, para fechar, vamos juntar todas essas peças e entender de vez o poder do sistema trifásico. Se a gente pudesse resumir o sistema trifásico em uma frase, seria essa: mais potência, com menos material e entregue de um jeito mais suave. É tudo sobre eficiência. É uma solução de engenharia assim otimizada ao extremo para entregar a maior quantidade de energia com o mínimo de perda e gastando menos em cabos. Sinceramente, é a forma mais inteligente que a gente inventou para eletrificar o mundo. Então, fica aqui a reflexão final. Da próxima vez que a luz acender, que o motor da geladeira ligar, quem sabe a gente lembre dessa dança invisível, essa coreografia de 120 graus que está acontecendo o tempo todo para fazer tudo funcionar. Por trás de um simples interruptor, existe uma maravilha da física e da engenharia garantindo que o nosso mundo não pare.